sentar, viu? Maravilha. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Hoje é um culto denominado culto de ceia. E vamos ler uma passagem para nós falar sobre o assunto. 1 Coríntios 5 é o capítulo e versículo 7. Glória a Deus. 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Vamos até o 8. Purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso passamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com o ázimo da sinceridade e da verdade. Amém? Amém. Maravilha. 2 versículos da nossa meditação. Glória a Deus. Ontem nós tivemos ali no Agopé muita gente. A igreja estava cheia, a igreja é grande, ela tem 8 metros de largura por 16 de comprimento, é bem grande. Muita gente. Falamos sobre a ceia e falamos sobre 4 tipos de adultério e baseamos a mensagem no Apocalipse 17. E eu li com os irmãos no versículo 3, versículo 4, e o assunto foi muito forte, muito bom. Mas hoje eu queria falar aqui nesse versículo, 2 versículos que nós mostramos, sobre a Páscoa. Eu sei que há poucas pessoas aqui dentro, mas nós temos pessoas que estão em casa assistindo, vendo, e tem a oportunidade de aprender conosco as verdades do Evangelho. Aleluia, Deus. Ontem, no clamor da meia-noite, eu falei um pouquinho sobre o pão. E para quem me assistiu em casa, para quem ouviu em casa, você fica pensando assim, mas e agora, pastor? Eu vou ceiar agora onde? Porque 90% das religiões dão pão fermentado para as pessoas. E eu não quero estar aqui pregando apenas para transmitir uma mensagem e deixar você aí do outro lado preocupado ou preocupada. Aliás, é claro que você tem que ficar preocupado e preocupada, porque a preocupação nos arranca do comodismo. Aleluia, Deus. Então, eu quero nesta noite falar com calma essa questão da ceia, da Páscoa, para esclarecer com mais precisão ao coração dos irmãos, das irmãs que talvez ouviram pela primeira vez na sua vida. Porque não estão pregando, eles não estão falando. Bem, vamos lá. No livro do Êxodo, 12 é o capítulo, e o versículo 5, você pega o versículo 5 e você faz uma conjectura, você faz uma análise com o capítulo 1 de João e versículo 29. Então, aquele cordeiro da Páscoa que não podia ser feito, é o cordeiro que João Batista está dizendo. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Paulo falou que Cristo é a nossa Páscoa, Paulo está falando uma verdade, não apenas uma verdade simples, mas uma verdade absoluta. Cristo, na verdade, é a nossa Páscoa. Quando você pega o livro do Êxodo, capítulo 12, e o versículo 8, você vai deparar com um pão na mesa, um pão sem fermento, chamado pela Bíblia de pão asmo. Aí você vai para o Novo Testamento. Quando você vai para Mateus 26 e verso 26, Jesus pegou aquele dito pão da Páscoa, quebrou ao meio e disse: aqui é meu corpo. Então aquele pão da Páscoa já é algo apalpável, era o próprio corpo de Deus apalpável. Só que o judeu não sabia. E Jesus agora revela que é o corpo dele. 26 de Mateus e verso 26. No mesmo capítulo 12, versículo 8 do Êxodo,
você vai se deparar com ervas amargas na mesa. Essas ervas amargas na mesa não é Jesus. Jesus não é ervas amargas. Mas aquelas ervas amargas representam o cálice de sofrimento que Jesus bebeu por todos nós. Aleluia, Deus. Isso aqui é fato. Bem, tem mais. Vamos continuar. O cordeiro da Páscoa não podia ser cozido e nem torrado. Ele tinha que ser assado. Tinha que ser colocado no braseiro. Assado é isso. Quando você vai para o Apocalipse capítulo 1 e você começa a boa leitura, você vai lendo e você vai se deparar agora com uma visão celestial que João Evangelista tem. Esse eu vi o Senhor, seus cabelos brancos como a lã, seus olhos vermelhos como fogo, como tocha de fogo. Ele tinha um cinto que envolvia aqui a sua cintura, e seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Aí você passa a entender por que o cordeiro tinha que ser assado. Porque aquele cordeiro também já representava, cordeiro na brasa, já representava a aflição de Jesus. Ele passaria pela fornalha da aflição. Tem mais. O Êxodo, capítulo de número 12, versículo 6, diz que o último sacrifício da Páscoa seria à tarde. A Páscoa é 7 dias, e o último dia da Páscoa seria à tarde. Quando você observa, quando você estuda o capítulo 26, 27 de Mateus, você vai se deparar com a crucificação de Jesus. Primeiro você vai se deparar com ele no Monte das Oliveiras, orando, do Getsemane, orando. O soldado chega lá, pega Jesus, tira Jesus de lá, aí leva para os examinadores. O primeiro que examinou Jesus foi Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, aquele que estava liderando a lei como se fosse um papa. Ele olha para Jesus, ele não vê nenhum defeito de Jesus, mas ele, tomado pelo sentimento de inveja, condena Jesus. Depois ele manda Jesus para outro examinador, manda Jesus agora para Pilato. Pilato olha para Jesus, conversa com Jesus, depois ele publica para todo mundo ouvir: não vejo nenhuma culpa nesse homem. Esse cordeiro é sem mácula, esse cordeiro não tem defeito. Depois Pilato manda Jesus lá para o rei Herodes. O rei Herodes olha para Jesus, interroga Jesus, pergunta, pede encarecidamente que ele faça algum milagre. Jesus em silêncio. Herodes examina Jesus e percebe que ele não tem nenhuma culpa e manda para trás, tratando apenas de louco. São os examinadores do cordeiro. Todo cordeiro da Páscoa tinha que ser examinado. Não podia se matar um cordeiro na Páscoa com defeito. Então a Bíblia revela os examinadores do cordeiro, que é Cristo. Então, esse sacrifício, o último sacrifício da Páscoa, seria à tarde. Jesus levou uma surra, aquela surra que qualquer homem que levar uma surra daquela morre no lugar. Ele levou uma surra com o chicote dos romanos, dos soldados romanos, amarrado em um tronco de uma árvore, bateram nele, rasgaram todo o corpo de Jesus, porque Isaías 53, do verso 10, 9, 10, 11, você vai estudando, diz a Bíblia que todo o seu corpo ficou enfermo. E para ficar enfermo é porque teve pancada em todo o corpo dele, ficou retalhado pela ponta dos chicotes. Mas ele não podia morrer ali. Ele não podia morrer 9 horas, não podia morrer 10 horas, não podia morrer 11 horas, não podia morrer 12 horas, não podia morrer 1 hora da tarde, 2 horas, 3 horas. Ele tinha que morrer à tardezinha, na viração do sol, para se cumprir o Êxodo 12 e verso 6. Ele é o último sacrifício da Páscoa.
E Paulo está dizendo que Cristo é a nossa Páscoa. Agora, o mais interessante que eu vou mostrar para os irmãos presentes aqui, e para centenas de pessoas que estão me ouvindo agora, pregando a verdade. Quando você pega a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, 13 é o capítulo, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ontem é o que eu abordei do Êxodo 12, do verso 5 ao versículo 15. Ele é o mesmo de ontem, pão sem fermento, cordeiro sem defeito. Depois pode dizer, hoje e eternamente. Ou seja, ele não muda, ele não mudou. Então aqui vem a pergunta: por que os senhores pastores estão dando pão fermentado para a igreja comer? Por que vocês me deram pão fermentado para mim comer? Eu dei para a igreja pão fermentado para eles comer no início do ministério Rai, porque vocês me deram. E eu tinha todos vocês como homem de Deus que falam a verdade. Aleluia, Deus. Mas quando eu coloquei os olhos nas escrituras, eu percebi que os senhores estavam me enganando e me levou a enganar a igreja. Mas agora consertamos esse erro. Mas agora estamos desfazendo com a Bíblia essas mentiras. Quando você pega um pão fermentado e dá para a igreja, dizendo que é o corpo de Deus, nesse momento vocês estão cometendo algo que a Bíblia chama de blasfêmia. Vocês estão chamando Jesus de anátema. Você pega a primeira carta de Coríntios, 12 é o capítulo, versículo número 3, parte A. Paulo diz que ninguém que fala pelo Espírito diz Jesus é anátema. Ninguém chama Jesus de anátema se o Espírito Santo estiver na pessoa. Aleluia, Deus. Anátema na Bíblia quer dizer maldito. Aleluia. Maldito na Bíblia, podemos fazer aqui um leque. Maldito quer dizer mentiroso, quer dizer enganador, quer dizer tudo que você imagina de coisa ruim, vem da palavra maldito. Quando você dá um pão fermentado para a igreja do meu Deus comer, vocês estão dizendo, Jesus é mentiroso. Esse Jesus de hoje não é o de ontem. Aleluia, Jesus. No versículo 8, que nós lemos aqui, o capítulo 5 do 1 Coríntios, para quem está chegando agora, e o versículo 8, Paulo diz que nós não podemos celebrar a Páscoa com fermento velho. Mas tem três coisas a ser observada aqui nesse versículo. 3, falei quantos? 3, não foi isso? Falei 3, olha a primeira. Por isso façamos a festa, não com fermento velho. Aí tem uma vírgula, nem com fermento da maldade, nem com fermento da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, observando esse versículo 8, aqui está, olha, aqui está o concreto. Eu nem posso participar da ceia com fermento na minha alma, com hipocrisia na minha alma, com mentira na minha alma, e nem posso a ceia com fermento no pão, porque eu tenho que apresentar uma verdade. Deixa eu beber um pouco dessa água. Nós vamos mostrar nessa noite o que acontece com o cristão quando ele ceia com indignidade. Primeiro nós vamos mostrar o Velho Testamento para nós ver o que acontecia com os judeus quando ele celebrava uma Páscoa fora dos contextos dos mandamentos. O mesmo Êxodo 12 e o versículo 15, lá está escrito que o judeu tinha que vasculhar toda a casa. Ele tinha que olhar todos os recantos da casa, procurando fermento. Ele não podia celebrar a Páscoa com fermento em casa. Fermento literal.
Fermento pozinho branco, o pozinho da loló. Então, ele procurava em todo canto, todo canto, todo canto. Achou uma punhada de fermento, fogo no fermento, cinza para fora. Se ele celebrasse a Páscoa com fermento dentro da casa, ele morria. Êxodo 12, verso 18, 19, você pode ver lá. Então, ele morria. Ele morria também com a família ficava meio em perigo. A palavra extinto, ele seria extinto. Há uma tradução que fala, ele seria extinto. Extinto quer dizer morto. Bem, então o judeu agora, ele tem um mandamento. Ele tem vários mandamentos. Tem que matar um cordeiro sem defeito, não pode cozinhar o cordeiro, tem que ser assado o cordeiro. Ele tem que fazer agora um pão diferente daqueles pão que eles comiam pela manhã. Esse pão agora é sem fermento, aquele pão seco, pão sem fermento. E agora, eles tinham que comer apressado. Mas antes disso, para eles sentarem ao redor da mesa, digamos que já está lá o pão. Aliás, o pão, já está lá o pão sem fermento, o cordeiro assado já está na mesa, as ervas amargas também estão lá. Aí a pergunta é, o judeu já pode sentar para comer? Não, não pode. Ele tem que trocar a roupa, ele tem que vestir a melhor roupa. E é óbvio, está trabalhando, para ele vestir a melhor roupa, ele teria que tomar banho. Então ele teria que se banhar, vestir a melhor roupa, já pode agora? Não pode ainda. Ele tinha que calçar a sandália. Não podia chegar na mesa descalço. Já calçou a sandália, já pode chegar na mesa para comer? Não pode ainda. Então qual é a última tarefa dele aqui? O cajado. Ele tinha por obrigação de sentar ao redor da mesa com o cajado na mão. Cajado. E agora já pode? Agora pode. Como? Apressadamente. Vamos trazer agora para nós. Eu falei por último aqui, apressadamente, foi isso? Vamos trazer para nós. Eu falei o Velho Testamento e Jesus Cristo é o mesmo de ontem. Agora vamos ver o mesmo Jesus de ontem, como ele é o mesmo de hoje. Você pega 1 Coríntios 11, é o capítulo, verso 28, 29 e 30. Vamos citar os 3 versículos. Olha o 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como desse pão e beba desse cálice. Já não vou mais examinar a casa como o judeu examinava, a casa literal. A casa agora sou eu, a casa agora somos nós. Porque o que come e bebe indignamente, ou seja, sem examinar a si mesmo, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo, não discernindo o pão, não discernindo o corpo do Senhor. Então aqui nós temos uma ordenança para nós examinar a nós mesmos, e nós temos uma ordenança para nós examinar o pão. Tá lá. Agora vejamos o 30, irmão. O que acontece com centenas e centenas de pessoas nas Aleluia, Deus. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A primeira citação lá está falando de fraqueza. A segunda citação está falando de doença. E a terceira citação está falando de pessoas que dormem. E a palavra dorme na Bíblia quer dizer morte espiritual. Então aqui nós temos 3 abismos, um chamando o outro. O primeiro abismo dá-se o nome de fraqueza. O segundo abismo dá-se o nome de doença. E o terceiro abismo dá-se o nome de morte. Ninguém pode adoecer sem antes ficar fraco. Ninguém pode morrer sem antes adoecer. Então, é um abismo chamando o outro. Então, qual a diferença?
para os judeus. A única diferença é que os judeus podiam morrer no campo físico e a igreja no campo espiritual. Agora, eu quero só retornar com os irmãos presentes que estão em casa para o 28, para nós entender aqui a parte A e B do versículo. Porque tem pessoas que se examinam a si mesmo e não comem o pão. É sobre isso que eu vou dar uma explicação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. Examinou a si mesmo e não comeu? Está em transgressão. Porque o mandamento diz, coma, é o mandamento. Pastor, mas se eu examinar ali mesmo, e eu encontrar um montão de fermento dentro de mim, aí a minha consciência vai dizer que eu não como. Pois se você seguir a sua consciência, dizendo que você não come, então você vai estar pecando, você não vai cumprir o mandamento. Porque quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma, ele está dizendo, pegue todo o fermento que está dentro de você e jogue fora. Como é que eu vou jogar fermento fora? No campo físico é mais fácil, é pegar o pauzinho da loló e jogar fora. Mas no campo espiritual, como é que eu vou jogar fermento fora, irmão? Como? Tem alguém nessa sala que possa me explicar? Eu vou dar a oportunidade para vocês me explicar e eu vou beber água. Como é que se joga um fermento do campo espiritual fora? E aí, ninguém vai me dizer nada? E ali, Gerson? Vai me deixar falando sozinho? Como é que você vai jogar um fermento no campo espiritual fora? Primeiro você tem que saber o símbolo. O que é fermento? Fermento no Novo Testamento é engano. Jesus falou para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Me disseram aqui, pastor, mas quando o pastor ora, o fermento que está no pão desaparece. Ah, você está na igreja de mágico, é? Aí é magia, é mágico, é? Desaparece não, porque o problema olha, o problema não é orar e fermento sair do pão. O problema aqui é que o pão em si já é uma transgressão e Deus não vai se associar o pecado. O pão em si já é o pão fermentado em si já é uma transgressão. Não pode ser apresentado na igreja como o corpo de Deus. Quem faz isso está enganado e enganando as pessoas. Oh, desculpe. Então vamos lá. Quando o homem examina a si mesmo, ele vai encontrar o defeitão dele. Oh, irmão. Para um pouquinho aí, fecha os olhos. Ó, você vai examinar você. Só um minutinho. Oh, quantas coisas ruins você encontrou. Oh, Jesus, eu estava gostando tanto daquela novela. Parecia uma novela lá na cabeça. Oh, pastor, eu me deparei com uma notícia de sangue, achei tão bonito. Oh, pancada, eu até glorifiquei a Deus na hora que o canalha foi morto. Olha, ó. Quando você examina você mesmo, você vai encontrar tanta coisa ruim. Porque nós somos seres humanos. Não tem super. Você sabe que o homem que fez o papel de super-homem, ele caiu de um cavalo e ele ficou todo duro. Ele morreu duro. O homem que rodava e entrava no chão, atravessava do outro lado. O homem que batia lá no ferro e o ferro se abria e passava de ferro adentro. O homem que rodeou o sol várias vezes, agora com a queda do jumentinho ficou lá. Não existe super-homem, nunca existiu. Principalmente quando você olha para o cara e está com a cueca em cima da calça. O homem com a cueca em cima da calça não pode ser um cara de certo, né, irmão? Não existe o super-homem. Existem alguns pastores aí que querem ser super-homem, mas não existe super-homem. Todos eles que entram por esse caminho quebram uma cara.
quebram a cara, e a maioria deles estão quebrando a cara, estão sendo envergonhados, né? O próprio local aí onde eles realizam esses grandes cultos de concentração, está vindo tudo à tona, está todo mundo desistindo. Aí vamos embora, não quero mais ficar aqui. Não existe, irmão, não existe. Qualquer pessoa, qualquer um. Olha, claro que isso aqui está me levando para lá, eu vou mostrar. Os irmãos acham que os anjos pecaram porque acharam o querubim bonito? Não foi, não. Não, o querubim ele era muito bonito, porque a Bíblia diz que Deus fez ele perfeito, muito perfeito, né? Os anjos olhavam para ele e achavam bonito, mas chegou um momento, você pega Ezequiel 31, verso 9 e 10, chegou o momento que os ramos do bosque ali são os anjos tiveram inveja dele. Quando você estuda a palavra inveja, a inveja é uma obra da carne. Mas como é que pode um anjo ter tido inveja, se anjo é espírito, se anjo não é carne? Deixa eu te dar uma palavra. Existem muitas pessoas que pensam que quando a Bíblia fala sobre obra da carne, está mostrando isso aqui. É claro que tudo acontece no exterior, no movimentado dos membros e tal, mas carne na Bíblia, isso fala de uma natureza. Natureza está dentro, é na natureza. Por exemplo, quando você pega Gálatas 5, do 19 e 21, você vai se deparar com 16 obras da carne. Mas você tem que fazer análise comigo aqui nessa noite, na carta aos Efésios 2 e verso 3, que nós era guiado pelos pensamentos, porque Adão e Eva no jardim do Éden, pelado, mas lá não tinha carne. Depois do pecado é que aparece carne, natureza pecaminosa. Aleluia, Jesus. Pastor, mas eles eram feitos mesmo de carne. Não foi feito de carne, não. Foi feito do pó da terra. Claro que não tinha corpo, né, irmão? Carne, né? Mas carne se interpreta por esse lado que eu estou mostrando para os irmãos. Essa questão do pecado, das obras de Satanás e tal, né? As obras da carne são conhecidas quais são. Que obra da carne? Você acha que o corpo por si próprio ele vai produzir pecado? Não vai. Tem que ter um diabo lá dentro, tem que ter um capeta lá dentro. É o que Paulo escreveu em Efésios 2, repito, em versículo 3, nós era guiado pelos pensamentos. No entanto que o sexo não está nos órgãos genitais, nem do homem nem da mulher, está na mente. Olha, então vamos lá. Então, quando os anjos olham agora para o querubim, acha ele bonito. Aí acha o menino, tu é muito bonito. Aí tu é bonito demais. E daqui a pouco, oh rapaz, era para não ter sido feito igual a você. Isso é inveja. Aos ramos do bosque tiveram inveja dele. Por isso que nenhum anjo caído tem o direito de criticar de Deus. Nós temos os irmãos nos Estados Unidos, que eles estavam repreendendo o demônio de uma mulher, e aquele demônio agora começa a gritar em desespero, e a chorar, e a lamentar, e aquele pastor começa a perguntar, mas não estava lá, por que vocês fizeram isso? Não, ele deveria ter botado apenas o diabo no inferno, apenas o querubim no fogo, e não nós. Olha aí, os anjos caídos dizendo que Deus fez uma obra injusta. Não sei se vocês já ouviram isso, está tudo aí. Mandaram para mim. Eu costumo mandar também para os outros, não sei se eu mandei para você. Né? Não, era para ter mandado, eu acho que eu cheguei a mandar isso para Davi, cheguei a mandar Davi. Nem me lembro, acho que mandei não. Ó, era para ter mandado ele para o inferno, e não nós. Olha aí o demônio. Odeio, Satanás, odeio, ele dizendo. Por várias vezes ele já me jogou lá dentro do fogo.
porque eu vim na terra, fui mandado para a terra para fazer uma missão, e eu não cumpri a missão. Quando retorna, ele atormenta eles lá. Os demônios, o diabo atormenta eles lá. E a missão deles é destruir casamento, é colocar o homem contra a mulher contra o homem. Quando não cumpre o papel que retorna lá, são afugentar. E ali está no demônio revelando isso. Eu me lembro que uma vez, em uma das igrejas Raio, nós orando a Deus, caiu pessoas endemoniadas, e eu me lembro que eu interroguei um demônio que estava no corpo de uma pessoa, e quando eu estava interrogando o demônio, que eu repreendi ele, que ele saiu, quando ele voltou, isso por um segundo, mas não fechar de olhos. Eu te odeio, ele falou para mim, porque por tua causa, eu acabei de levar uma surra, porque eu interroguei a ele, e ele não pode descobrir. O diabo quer estar, irmão, oculto, camuflado, para levar o crente o pecado, a mentira, o erro, o engano, sem que ele saiba que está fazendo coisa errada. Existem muitos cristãos que estão lá, glória a Deus, o capítulo da... Epa, estão dando glória para mim, que você faz tudo que eu mando. Olha, e ele quer fazer isso tudo, sabe, debaixo de capa. Por isso que aqui no Ministério Raio, para a glória do Senhor Jesus, você tem uma palavra do céu, palavra de Deus, para a salvação da minha e da tua alma, porque Paulo disse, prega aos outros, porque pregando aos outros, te salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Pregar o Evangelho. Então veja, irmãos, eles foram expulsos, o diabo desceu do céu, 12 do Apocalipse, verso 4 e 3 e 4, nós temos aqui ele com a terceira parte, e o 7, nós temos ele perdendo a guerra, perdendo a batalha e sendo precipitado para a terra. O diabo e seus anjos. Então não pode acusar o nosso Deus. Ateus, você não pode acusar o nosso Deus. Pastor, eu já passei por 10 igrejas, resolvi ser um ateu. Não acredito mais em Deus. A ciência diz que não é confiável acreditar em Deus porque não tem prova. Não vou tratá-lo de animais. Por consideração jegue. Não precisa, olha, nós temos aqui a Bíblia Sagrada, mas digamos que não tivesse a Bíblia. O que nós vemos, esse universo perfeito, que vocês preferem crer numa mentira criada por Satanás, de uma explosão. Eles preferem crer numa explosão, acho que faz parte desse porro bomba aí. Preferem crer numa explosão, isso tudo tomou fórmula, do que num Deus que fez tudo perfeito. Deus fez o sol, é o primeiro luminar, depois a lua, depois os milhões e milhões de estrelas e galáxias, e está tudo aqui em cima. Aleluia, Jesus. Tem estrela que não brilha, a gente não consegue ver, mas está cheio, aqui para cima está cheio. Deus, uma semente bem pequenininha, e ela quando desbrota na terra, ela cresce, se torna a maior árvore, e os pássaros do céu vêm e faz ninho lá em cima. O que é isso? Deus. Se você não consegue ver Deus, você já está morto. Morreu e se esqueceu de se enterrar. Deus, em tudo que nós vemos, Deus. Quando você estuda o livro de Jó, do primeiro capítulo ao 42, o último capítulo aí, você vai estudando sobre a trajetória de Jó. Jó, quando teve os seus bens arrancados pelo diabo, teve a sua família morta pelo diabo, teve a sua casa branca, que é a sua família, aqueles que levariam seu nome, a sua honra para frente, morreu todo mundo, ficou uma mulher incrédula. Sabe o que ele diz? Quando a mulher diz para ele, olha, sou ateu agora, não acredito mais em Deus, amaldiçoa esse teu Deus, porque já não era mais dela.
em seguida morre. Olha aí a resposta do homem de Deus. Nós recebemos o bem, não deveria também receber o mal? Ora, Deus nos deu, Deus tirou. Ele não disse que era o diabo, e foi o diabo. Deus me deu, Deus tirou. Como falas doida, assim fala tu. Olha, por que ele falou isso? Porque tudo Deus, a ação de Deus, o mover de Deus, a mão de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, uma vez o demônio pomba gira, se apresentou-se a mim e disse: olha, Deus manda lá em cima, e aqui embaixo nós faz e desfaz. Eu quero dizer para essa pomba gira que talvez esteja me ouvindo, que Deus manda no céu, aqui na terra e debaixo da terra. E assim como ele deu ordem ao mar para não passar as águas dali, vocês não podem fazer absolutamente nada sem a permissão do meu Deus. Aleluia, Deus. Pois, Satanás falou isso para mim. Eu estava evangelizando, eu estava descendo o evangelho, entregando folheto para um, folheto para outro, evangelizando. De repente eu entreguei um folheto assim para um rapaz efeminado, e o demônio entrou nele naquela hora, e falou comigo e disse: quando tu vinha lá em cima, eu te vi e entrei logo nele, desse jeito, no meio da rua assim, manifestou no meio da rua assim, eu te vi e entrei logo nele, porque a gente estava evangelizando, ele estava me observando. Ele não quer que o crente evangelize, ele não quer que o crente pregue a palavra de Deus, ele não quer que o crente fale de Jesus. Aleluia. Quando eu chego aqui em Itapoca, todo mundo aqui sabe, mas talvez alguém esteja me vendo agora e não sabe. A primeira saudação que eu recebi nessa cidade que eu estou aqui pregando o evangelho, foi uma tapa na cara. Diga: rodeio. Está aqui meu filho presente, está aqui minha esposa, estava comigo. Aquela mulher, quando bateu na minha cara, possuída pelo diabo, bateu na minha cara, ela entregou uma mensagem. Ela disse assim para mim: não fale para ninguém de Jesus aqui nessa cidade. Deu o recado, deu as costas e foi. Com uns 10 metros, 9, 10 metros, ela evaporizou numa fumaça negra e desapareceu. O próprio diabo reservou, se materializou ali, passou 3 horas ali, me esperando. Eu vim de Maracanaú, Fortaleza, e o carro, o ônibus, né? Aquele ônibus, a roda é grande, mas devagar demais, não. As estradas boas, estrada boa. 3 horas, 3,5 horas de viagem na estrada. E ficou lá. A minha esposa estava lá no ponto do ônibus, me esperando, e o capeta também estava lá. Quando eu chego, ele se atravessa entre eu e a Verinha, entre nós, colocou aqui bem no meio, e bateu na minha cara com toda a força. Aqui em Itapoca tem muita gente falando de Jesus, mas estão dando pão fermentado para a igreja. Aqui em Itapoca tem muita gente falando de Jesus, mas estão colocando o Criador como segunda pessoa da Trindade. Então só eu não posso falar de Jesus, porque eu não prego Jesus como segunda pessoa. Satanás quer uma pessoa que pregue de acordo com aquilo que ele manda, de acordo com aquilo que ele já preparou. Nós não temos nenhum sermão aqui preparado. Nós estamos pregando aquilo que o Senhor vai nos dando, vai revelando. Então, essa ceia que eles estão dando hoje, esse pão fermentado que eles estão dando para a igreja, nunca foi o corpo de Deus. Nunca. Nem no Velho e nem no Novo Testamento. Vou continuar pregando, para ver se os pastores mudam. Não estou dizendo que você sai da sua religião, da sua igreja. Não estou pregando isso. E aí, pastor, aqui o pastor não muda aqui não, é pão fermentado. Então fuja, corra,
porque a Bíblia diz isso. Ou você, se você não fugir, você vai ficar aliado a um sistema que a Bíblia chama de anticristo, antideus, antibíblico. E se você não fugir, você agora se torna um pecador. Porque a partir do momento que você ouve a verdade e não deposita crença nela, então você agora é um pecador. Pecador não vai para o céu. Vai para o céu pessoas remidas, redimidas. Belinha? Remida, redimida. Aleluia. Pessoas que se arrependeram dos seus pecados. E fizeram uma pergunta hoje aqui, irmão, e eu vou deixar registrado, viu? O irmão conversando comigo assim, pastor, olha, eu mandei um estudo que o senhor mandou para mim, para uma determinada irmã, e ela jogou pesado no estudo. Ela ficou revoltada, pastor Jones, zangada, furiosa contra aquele estudo que o senhor mandou. E eu disse, minha filha, não vai ficar triste não, né? Porque eu estou alegre, estou feliz, estou muito feliz, muito alegre. Não vai ficar triste não. Aí citei para ela o Apocalipse 3, e o primeiro versículo do Apocalipse 3, né? A parte B do versículo. Eles falam daquele que está vivo, mas em si eles estão mortos. Há quantas pessoas que falam a palavra de Deus, mas não acreditam nela? Falam de Jesus, mas não acreditam em Jesus. Prega o Evangelho, mas não crê no Evangelho. Como é que se explica isso? Eu vou mostrar para os irmãos agora como é que uma pessoa prega o Evangelho e não crê no Evangelho. Por exemplo, vou mostrar uns textos bem claros. Vamos começar com aquilo que Jesus já falou. João 7:38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão de onde? Do seu ventre. Então essa água viva corre de dentro quando a gente crê em Jesus de acordo com as Escrituras. Mas se você chegar com as Escrituras e dizer assim para o irmão, ou para uma pessoa, você falar assim, olha, Jesus é Deus, a pessoa já fica coçando a cabeça. Isso é uma herege. Jesus é Deus? Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus. Como é que Jesus é Deus? A Bíblia diz que ele é Filho de Deus. Olha, a pessoa já não acredita na divindade de Jesus. Se você chegar para qualquer um que prega o Evangelho, que está com o Evangelho, vem cá, olha, Jesus Cristo é o Pai eterno. Oh, meu irmão, é como se você pegasse sal e colocasse em cima do espinhaço. Aquele é espinhaço, é? Do cururu, irmão. Ele sai pulando, furioso, revoltado. Quer dizer, eles falam o Evangelho, mas eles não acreditam no Evangelho. Pregam o Evangelho, mas não acreditam no Evangelho. O que leva um homem a não crer no Evangelho? É a morte espiritual. É o que Jesus falou. Fala daquele que está vivo. Quem está vivo é Jesus, mas em si estão mortos, estão no pecado, estão mortos, né? Então veja, se eu disser aqui, olha, Jesus é o Espírito Santo, oh, meu irmão, aí vem chumbo grosso para cima de mim. Eu declarar que Jesus é o Espírito Santo, irmãos, olha, e enche assim de crente, teólogo, filósofo, tudo jogando pedra em cima de mim. Por que eles fazem isso? Porque eles não acreditam no Evangelho. Eles falam de Jesus, mas não creem em Jesus. Por que não creem em Jesus? Porque estão mortos. Mortos em si. Mortos em si. Eu explico, vou dar uma explicação nessa questão mortos em si. Por exemplo, quando você pega Provérbio 1:23 e verso 23, aqui é uma exortação de Deus para a nação de Israel, mas depois eu apresento a exortação de Deus para nós. Olha Deus falando que a nação de Israel: convertei-vos pela minha repreensão, abundantemente derramarei sobre vocês o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Deus falando com a nação de Israel. Agora veja
a palavra falando conosco. Carta aos Hebreus 3, verso 12, verso 13. Olha o 12. Que não haja em vós um coração mau e perverso para se apartar de Deus. O que é ter um coração mau e perverso? Aqui está falando de uma intensa incredulidade. Olha o 13. O 13. Exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Aí você pega a segunda carta de Paulo escrevendo a Coríntios 4 e versículo 4. Satanás, o diabo, Deus desse século, cegou a mente dos incrédulos. E a palavra incrédulo na Bíblia está direcionado a uma pessoa que já viu, que já palpou, que já pôde sentir, mas agora está lá, neutro, é o incrédulo. A palavra incrédulo Jesus direcionou a Tomé. 20 de João, verso 27 e 28. Tu me viu, tu creu em mim, Tomé, porque tu me viu. Felizes são aqueles que nunca viram e creem. Seja crente, Tomé, e não incrédulo. Agora quem está lá fora, a Bíblia chama de ímpio, Aleluia. pecador, cego, e vai. Então, meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes, há muitas pessoas falando de Deus, mas não acreditam em Deus. Ora, Isaías 9,6, Jesus já é apresentado como aquele filho que foi nos dado. O filho se nos deu. Esse mesmo filho também já é apresentado como Deus forte e como Pai da eternidade. Quando você faz conjectura da palavra Deus forte e da palavra Pai, aqui está dizendo que Ele é Deus Pai, e só tem um Deus Pai na Bíblia. 1 Coríntios 8, versículo 6, um só Deus Pai. Efésios 4, versículo 6, um só Deus Pai. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2, um só Deus Pai. Jesus já foi apresentado como Deus Pai. Se o Novo Testamento apresentar um Deus Pai que não é Jesus, então vamos ter que anular agora parte das Escrituras. Vamos ter que rasgar parte das Escrituras. Então a ceia, ela requer que o homem tire fermento de dentro de si. E fermento é heresia, fermento é engano, fermento é todos esses contextos que eu estou apresentando aqui, que o homem tem que jogar fora, quando ele ouve a verdade, né? Então não podemos celebrar a Páscoa com pão fermentado. Temos que celebrar a Páscoa com asmo da sinceridade e da verdade. Então tudo aqui tem que ser verdade. Amém, igreja? Quem veio aqui para ceiar? E nós ceiamos ontem, para ceiar hoje de novo, amigo. Jesus, ceiar todo dia agora. Então, essas verdades que nós estamos falando aqui, ninguém fala. Estamos falando aquilo que eles não falam. Estamos pregando aquilo que eles não pregam. Ceiar é muito bom. E às vezes eu fico pensando, irmão, na última ceia, Jesus estava desejoso para comer. Aí eu fico pensando, Jesus, o Senhor estava bem pertinho de morrer e estava desejoso para ceiar. Interessante, né? Desejei muito comer convosco essa Páscoa. Olha Jesus aí. Ou seja, parece que Jesus estava ansioso que chegasse logo a hora do sofrimento. Parece que essas palavras contrariam Jesus no Getsemane, porque no Getsemane diz a Bíblia que ele começou a sentir pavor. Pavor quer dizer assombro, e assombro quer dizer medo em alta escala. Mas ele começou a sentir pavor. Ele começou a sentir que o inferno estava presente. O inferno completo estava no Getsemane. O ambiente ficou tão negro, tão entenebrecido, tão pesado,
que os discípulos não puderam direcionar a Deus uma palavra na oração. Jesus disse: vocês não podem velar comigo uma hora? Eles estavam dormindo, irmão. Tem crente que está orando comigo 12 horas da noite, diz: pastor, não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Na hora da oração me dá o sono. É o capeta, é o diabo, é o demônio. Eles estavam lá no Getsemane. Quando Jesus pergunta: a quem vocês vieram buscar? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Aí Jesus: aqui me entende. Quando Jesus diz: aqui me entende, não ficou um soldado em pé, todos caíram endemoniados. Depois levantaram, bateram a poeira, e Jesus mais uma vez faz a pergunta: a quem vocês vieram buscar? A Jesus de Nazaré. Já vos disse que sou eu, portanto, se é a mim que vocês procuram, deixai esses que são meus amigos. E se entregou. Irmãos, eu fico pensando, sempre que eu estou pregando sobre ceia, nós damos uma mergulhada em partes profundas, mas eu fico fazendo uma análise. O que seria de nós se Jesus não tivesse, ou tivesse desistido da cruz? Onde nós estaríamos? Nós seríamos pessoas, como diz a Bíblia, condenados por toda a eternidade. Isaías disse que o castigo que estava sobre nós, ele tomou. O castigo que era nosso, ele tomou sobre ele. Diz a Bíblia que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E se você entrar comigo aqui nessa noite, nessa questão de sarado, você diz assim: pastor, então eu estava enfermo. Nós enfermos, nós estávamos, era podre em vida. Repito, nós estávamos podre. Só para os irmãos terem uma ideia, até as nossas obras, das coisas melhores que a gente fazia, lá no Salmo diz que as nossas obras, por mais boa que fosse, diante de Deus, era como o trapo da imundícia. É o que diz a palavra. Diz a Bíblia que nós estávamos chagados, nós estávamos leprentos, porque o pecado que estava em nós nos tornou aquela carniça aonde os urubus pousam em cima. Deixa eu dar um dado aqui para os irmãos. Sempre nas minhas orações, nas pregações, por onde passei pregando, eu pregava sempre dizendo: olha, macumba não pega crente, macumba não pega crente. Aí eu comecei a orar por crente, botar a mão na cabeça de crente, e eu vi crente caindo por terra, endemoniado, outros vomitando cabelo, outros vomitando. Eu me lembro de uma irmã que eu botei a mão na cabeça dela, ela vendo sempre comigo, a minha esposa, ela sabe tudo isso, ela viu. Vomitou besouro, vomitou lacraia. Me lembro de uma que vomitou um cururu, um sapo, uma jovem de 15 anos de idade, né, fazia parte do coral da igreja, do conjunto da igreja, né, que veio me visitar, botou o troço lá para fora. Aí eu comecei a pensar: Senhor, eu não vou mais pregar dizendo que macumba não pega em crente, Senhor, porque eu estou orando por crente e eles estão caindo endemoniados. Aí Deus falou comigo e disse: continue pregando, macumba não pega em crente. Aí eu entendi que para Deus, crentes são aqueles que estão conectados com a sua verdade. Deus. Aleluia, Jesus. Que está conectado com a verdade de Deus, não tem como mal atingir. O Salmo 91 é explícito, é claro. O cristão, ele comete um pecado, ele comete um pecado aqui, ele comete outro pecado ali, aí a chaga começa a... Aleluia, Jesus. Os demônios, eles vivem entregue, é tudo escuro onde os demônios estão, mas eles começam a sentir, aonde tem um mau cheiro, eles conseguem sentir, e eles vão em busca dos crentes que estão em pecado.
Pastor, o que está acontecendo comigo, pastor? Eu não largo o videogame. Você está em pecado, você está fedendo. Pastor, o que está acontecendo comigo, pastor? Eu não consigo perder os capítulos da novela. O que está acontecendo comigo? Você está em pecado, você está fedendo. Pastor, eu já lutei tanto, mas não consigo. Por que não consegue? Porque os demônios estão lá alojados. Agora veja o que foi que Tiago falou acerca disso. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas não para por aí. Vamos ver o 8 e o 9. Olha o 8 aí. Senti as vossas misérias. Miséria é pecado, é podridão. Senti as vossas misérias e lamentai. Converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor Deus, e Ele vos exaltará. Aleluia, Deus. Agora eu vou mostrar para os irmãos, pegando agora o Velho Testamento, e agora o Israel todo podre. A nação de Israel, os judeus, tudo podre. Quer ver comigo a nação de Israel toda podre? Vamos lá. 2 Crônicas 7,14, olha Deus aí, ó. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei, sararei a sua terra. Então aquela terra estava contaminada, estava chagada, estava com carniça. Vocês querem ver uma outra coisa que Jesus falou? Essa aqui parece engraçada. Essa aqui que eu vou falar parece engraçada. Porque aqui nas redes sociais tem muitos irmãos falando sobre adultério, mas não explica para o povo as verdades. Olha, tem um grupo de homens, cada um deles, grandão, pequeno, velho e novo, com a pedra na mão. Quer dizer, pastor, para quê? Para apedrejar Jesus? Não. Aquela pedra na mão era para apedrejar uma mulher apanhada em adultério. Cada um com a pedra na mão. Olha o que foi que Jesus falou para aquele dito povo. Uma geração adúltera me pede um sinal. Jesus disse que todas aquelas pessoas que estavam com a pedra na mão para atirar naquela mulher que foi apanhada em adultério, Jesus disse que todos eles eram adúlteros. Aleluia. Não é interessante? Quando você faz um vasto assim. Porque existe 4 tipos de adultério. Existe o adultério de Mateus 5, 31 e 32, Mateus 19, versículo 9, o adultério, que é o homem que casa com outra mulher, quando a própria mulher nunca agiu com infidelidade com ele, simplesmente ele deixou e casou com outra, e adultério perante a Bíblia. E existe o adultério que o homem, somente, aquele que olha com uma mulher com intenção nela, com intenção sexual nela, já cometeu o adultério no coração. E existe o adultério de Tiago 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabei que a amizade do mundo é inimizade com Deus. E existe o adultério na falsificação da verdade. Eu li uma Bíblia que dizia assim, Paulo falou assim para Timóteo, nós não somos adúlteros que adulteram a palavra de Deus. 4 tipos de adultério. Eles aí só falam de um adultério. E os mesmos que estão pregando contra adultério são adúlteros. Porque adulteram a palavra de Deus. Porque leva a igreja a se conformalizar com o mundo, a amar o mundo. Porque não consegue olhar para a mulher. Olha para a mulher e já deseja. Então, o que é o fermento que eu tenho que tirar de dentro de mim? São as maldades. Aleluia, Jesus. Qual é o fermento que eu tenho que jogar fora da minha vida, pastor? São as maldades. Celebrar a Páscoa com asmo da sinceridade, né? Jogar fora toda a maldade.
deixar, se entregar nas mãos de Jesus, permitir que o Senhor Jesus venha dar a última palavra na sua vida, entregar o seu coração, deixar Jesus trabalhar, viver uma vida de oração e jejum. Irmãos, olha, o crente não pode dormir a noite inteira. Ele tem por obrigação levantar de noite para orar a Deus. O cristão não pode passar uma semana, 2, 3, um mês todinho, mas no dia comendo, como se ele não tivesse um mandamento para ele. Cristão tem que jejuar, cristão tem que consagrar a vida, tem que buscar a Deus. Você não está ouvindo a mensagem um morto, não, porque nós estamos colocando em prática, estamos pregando. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Amém. Eu com vontade, como eu sei, as palavras estão vindo, velho. É muita gente que precisa ouvir. É muita gente que precisa ouvir. Muita gente do outro lado que precisa ouvir. Então, Deus nunca foi um pão fermentado. Os apóstolos nunca apresentaram um pão fermentado para dizer para o povo que aquilo ali era o corpo de Jesus. Nunca. Aleluia, Jesus. Esse pão fermentado vem do sistema romano para cá, do sistema caído para cá. A Bíblia não fala de um pão fermentado. O pão sem fermento é o pão da nossa Páscoa, da nossa ceia. Amém? Vamos colocar em pé. Tu já partiu aqui, Verinho? Maravilha! Vamos orar. Vamos orar pelos dois elementos, pão e suco da uva.